Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E por favor, onde quer que esteja, no quarto ou na sala, apaga as luzes porque a nossa aventura de hoje é na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Olá, eu me chamo Eronildo e o que eu vou contar para vocês hoje foi uma experiência muito assustadora que ocorreu no ano de 1966, numa cidade chamada Uruguaiana, que fica localizada no Rio Grande do Sul. E naquela época eu tinha apenas 18 anos de idade, pois na cidade de Uruguaiana não tinha muito entretenimento. O único entretenimento que tinha era um baile que era realizado uma vez por mês, no sítio do Seu Bento, onde ficava a alguns quilômetros da cidade de Uruguaiana. Seu Bento tinha um grande rebanho de ovelhas e também uma grande criação de suínos, onde ele fazia o comércio de venda para as cidades ao redor de Uruguaiana e Uruguaiana também. A cada lucro na venda de suínos e ovelhas, Seu Bento sempre realizava esse baile, pois começava por 20 horas da noite, sendo realizada uma janta, e meia-noite iniciava o baile, que se estendia até 6 horas da manhã. Para ser realizada aquela janta antes do baile, Seu Bento sempre abatia uma das ovelhas do rebanho e também um dos seus suínos. E o baile era realizado num galpão. E cada ovelha e suíno que era abatido para ser assado era no fundo do galpão, onde havia uma grande mata fechada, um pântano. E então foi numa noite que estava no sítio do Seu Bento. Logo já estava iniciando a janta, para ser servido uma ovelha assada do rebanho do Seu Bento. Havia um senhor que se chamava Seu Pedro. Ele sempre assava a ovelha e o suíno, preparando a janta para o pessoal. Seu Pedro, assando aquela ovelha, logo já estava quase pronto. Então ele começou a cortar um pedaço daquela ovelha, para logo ser servido para o pessoal. Cortando os pedaços daquela ovelha, Seu Pedro tinha um cachorrinho pequeno, que se chamava Bob. Ele sempre tinha costume de brincar com Bob, pegando um pedaço de osso da ovelha e tocando para os fundos, em dentro daquela mata, daquele pântano. Logo Bob entrava e voltava com aquele osso na boca, correndo de um lado para o outro. Seu Pedro sempre brincava com ele. A gente muitas vezes ficava com medo de Bob entrar naquela mata à noite e algum animal atacar ele ali. Mas Seu Pedro disse que não tinha problema, que não havia nenhum animal ali, que era um lugar bem tranquilo, era só um pântano. A gente com o Seu Pedro ali, observando o Seu Pedro assando aquela ovelha e cortando pedaços numa forma para ser servida, foi quando Bob começou a latir, olhando em direção àquele pântano que ficava nos fundos do baile. E nos fundos daquele galpão onde Seu Pedro estava assando aquela ovelha, onde estávamos, havia pouca iluminação. Era só uma lâmpada e bem fraca. A única iluminação que tinha, mais forte, era a luz da lua, pois havia uma lua enorme no céu naquela noite. De longe a gente avistou alguém que vinha se aproximando em nossa direção, e Bob continuava a latir. Mais ou menos se aproximando, uns 6 metros, parou um homem e falou: "Posso me aproximar?" Seu Pedro logo falou: "Sim." O homem veio e se aproximou. Era um homem negro e bem alto. O homem escorou a mão na cerca e a gente percebeu
que a sua mão havia muitos ferimentos. O homem estava de pé no chão, com muitas feridas. Seu Pedro logo perguntou: o que está acontecendo? Quem é você e de onde você vem? Você está com muitas feridas no pé e na mão também. E o homem respondeu: eu não sou de lugar nenhum. Estou por toda parte. Ando sobre o sol, ando sobre a lua e ando sobre as estrelas. Ando sobre o final da tarde, ando sobre o amanhecer. Sou o que sou. O que eu quero é só um pedaço dessa carne. O senhor pode me conceder? Seu Pedro olhou para o homem com muita pena e cortou um pedaço daquela carne da ovelha e deu para aquele homem. O homem começou a comer aquilo muito rápido. Parecia que aquele homem não comia há dias. Após o homem ter comido aquela carne, ele falou que queria aquela ovelha inteira que estava sendo assada ali. Seu Pedro falou que não, que aquela ovelha ia ser servida para o pessoal que estava ali, para logo aproveitar o baile que ia iniciar à meia-noite. Pois o homem falou: a minha fome é muito grande. Esse pedaço de carne que o senhor me deu não resolveu. Por favor, eu tenho que acabar com a minha fome. Se eu não acabar mais cedo, mais tarde, eu vou voltar aqui. E vocês vão conhecer a minha fome. Logo, o seu Pedro e outras pessoas que estavam ali, eu e meus primos, começamos a dar risada. O homem olhou para o Bob e falou: muito interessante. É seu cachorrinho? Muito bonito. Eu acho bonita a forma que ele entra na mata e volta trazendo para o senhor ver, correndo de um lado para o outro. E o seu Pedro falou: então você já está há muito tempo observando a gente. Como você sabe que ele faz isso? O homem deu uma gargalhada, virou as costas e retornou de volta para dentro daquela mata, aquele pântano. Após aquele homem ter ido embora, a janta logo foi servida. E se passou algumas horas, e meia-noite iniciou o baile. E seu Pedro, mais uma vez, tocou um osso dentro daquela mata, aquele pântano. Bob, como de costume, foi novamente atrás. Foi quando Bob não vinha. Estava se passando alguns minutos. Seu Pedro logo começou a ficar muito nervoso e muito apreensivo. E a gente também. A gente todos ali na expectativa que Bob voltasse com aquele osso brincando com seu Pedro. Foi quando percebemos que vem algo sobre as quatro patas. Mas não era Bob, ele era enorme. Ele se aproximou e pulou a cerca e começou a correr de um lado para o outro, como se estivesse copiando Bob. E quando ele parou, percebemos que ele estava com algo na boca. E era Bob. E logo largou nos pés de seu Pedro. Infelizmente, Bob já estava morto, devido àquela forte mordida daquele monstro. Foi quando aquilo pulou naquele restante de ovelha que estava assando, agarrou e levou para dentro da mata. E seu Pedro logo correu para dentro do baile e chamou seu Bento. Seu Bento veio com 2 capatazes fortemente armados. E seu Pedro apontou em direção ao pântano. Seu Pedro pediu para os capatazes trancassem as portas do galpão, onde estava sendo realizado o baile. E a gente ficou ali nos fundos do baile, observando em direção àquele pântano. Foi quando, lá de dentro do pântano, a gente começou a escutar um som. E era som de uivo, pois aquele monstro estava dentro da mata, naquele pântano, uivando. Logo, aquele uivo parou e vimos que vinha algo correndo em nossa direção, pois estava correndo muito rápido. Logo, os capatazes começaram a disparar com as espingardas. Aquilo esquivava de um lado para o outro. Foi quando um dos disparos pegou sobre a perna daquele monstro. Aquilo bateu naquele cercado que chegou a arrancar os palanques, ficando enrolado todo naquele cercado. Se debatendo para um lado para o outro, muito feroz, aquele monstro conseguiu fugir para dentro da mata naquele pântano. E a gente ficamos ali, todos assustados. Ao ter passado muitas horas, logo o sol começou a raiar e nada daquele monstro aparecer. Seu Bento logo abriu a porta do galpão e o pessoal todo começou a ir embora. Seu Bento pediu para que guardasse isso como um segredo, pois já fazia algum tempo que ele tinha avistado esse tal homem negro e alto.
rondando seu sítio. Após ter acontecido isso, guardemos como segredo na cidade de Uruguaiana. Mas soubemos o que vimos naquela noite, e aquilo se tratava de um lobisomem. E esse foi o meu relato, o baile da meia-noite.